Nesse início de ano, parece que o consumidor ele fica mais atento aos seus direitos e fica preocupado para poder saber se não está sendo passado para trás. Isso acontece muito em várias situações e nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse assunto com o advogado, especialista em direito do consumidor e também professor Douglas Coutinho. Boa noite. Boa noite. Quando a gente fala de direito do consumidor, até por causa do Código do Consumidor, que é muito falado no Brasil, a gente pode dizer que o brasileiro aprendeu já com o Código do Consumidor durante aí esses anos de Código do Consumidor no Brasil? Olha, Dilemar, você tocou num ponto aí que ele é fundamental, ele é muito interessante. Quando a gente pega a legislação brasileira, a gente vê, eu vou dar como exemplo aqui o Código Civil. O Código Civil, você lê essa nomenclatura de Código Civil e você, a princípio, não sabe a que veio. Você precisa abrir aquela codificação, você precisa analisar e ali trata de todos os dados da vida civil do cidadão brasileiro. O Código de Defesa do Consumidor, como exemplo também, ele é totalmente diferente. Porque, na verdade, ele se chama Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, é uma lei específica que, quando você já vê a própria nomenclatura, ela já traz para o brasileiro, para aquela pessoa que de fato é um consumidor nato, por excelência, o que ele tem, o que ele pode esperar daquela legislação. Feito isso, ou tendo essa consciência, é claro que chama a atenção. Hoje, tudo que você discute a nível de direito do consumidor desperta interesse na população, desperta interesse no cidadão. Porque tem uma coisa que eu costumo dizer para todos os meus clientes, todos os alunos, todos os amigos, que é algo que nós precisamos entender. Consumidores somos todos nós. Então, de fato, hoje a população se interessa mais e nós temos sim um avanço nessa legislação brasileira aí para atender o consumidor. Agora, o consumidor ele tem a obrigação de conhecer esse código, né? A gente vê que quando a gente entra aí, por exemplo, no estabelecimento, tem lá, né, o código, ou fala aqui, tem obrigado a ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Como que é essa relação da informação? O que é base ou básico que o consumidor precisa saber? Olha, você tocou num outro ponto aí que ele é muito importante. Nós temos algumas leis no Brasil que elas não surtem o efeito desejado. Essa é uma delas, na minha opinião. Você, sim, chega num estabelecimento comercial, você chega numa empresa, num fornecedor de produto ou de serviço, e você encontra lá, este estabelecimento possui um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para consulta. Aonde que ele está, né? Isso, onde que ele está? Segundo, o cidadão que pegar aquilo ali e folhear, ele vai entender? Ele vai saber localizar ali o seu direito? Ele vai saber, mediante aquela consulta prévia ali, discutir, argumentar com o fornecedor? Não vai, não vai. Nós temos algumas teorias que elas são estritamente consumeristas e que não dá para a gente usar nem analogamente a alguma outra área do direito, que elas são complexas, que você precisa de fato estudá-las e aprofundar nelas para você saber o real alcance e a real noção que o legislador queria trazer para a sociedade brasileira. Mas já é um começo, já é um começo. Inclusive, o principal direito do consumidor é a informação. Porque a partir do momento, Dilemárcio, que eu tenho a informação correta acerca de um produto ou de um serviço, eu posso contratar ou não contratar. Eu posso entender ou perceber se aquele preço ele é abusivo ou não. E se de fato aquilo vai me atender. Então nós temos o Código de Defesa do Consumidor que ampara. Nós temos a lei brasileira que diz que ele deve estar disponibilizado e de fácil acesso para a população, mas nós enfrentamos esses problemas. Daí a importância de você trabalhar, né, na televisão, no jornal, na revista, informando a população, principalmente nessa época. Porque nós estamos aí saindo do Natal, saindo do Ano Novo, saindo das festas, entrando num período de férias. E a gente tem consumidores questionando, e agora? Muita gente comprou, gastou muito e agora vem os problemas. Exatamente. Fato, né? E é interessante porque tem consumidor, inclusive, que acha que tem direito que não tem. O sujeito que... Vou dar um exemplo prático aqui que acontece demais. Muita gente me questiona acerca disso. Doutor, eu comprei um sapato para dar de presente para o meu pai. Ele calça 40, o sapato é 42. A loja é obrigada a trocar? Não. A loja não é obrigada, ela não é obrigada a trocar. Então o lojista também acaba fazendo uma camaradagem, porque a gente consegue trocar. Exatamente, é isso que eu ia dizer. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o lojista ele tem que promover a troca daquele produto ou serviço que está com defeito. Você se equivocar numa cor, num tamanho, isso não é defeito. O produto ele se presta para o fim a que ele se destina. O sapato ele vai calçar um pé de número 42. Ele só não vai calçar um pé de número 40. Contudo,
Para você fidelizar, para você mostrar uma boa fé aí no âmbito comercial, o que os lojistas fazem? Eles trocam, até porque vai atender a uma outra pessoa, a um outro comprador, a um outro consumidor. Então é bom a gente ficar atento de fato aos nossos direitos, às nossas obrigações também enquanto consumidores, para que a gente possa ter uma real noção do limite de onde termina o meu direito e onde começa o direito da empresa. Nós vamos parar por um rápido intervalo, mas eu quero falar de algumas questões, inclusive também de venda casada, compra da internet, e depois ainda falar ainda da sua página na internet, que é também um novo canal que as pessoas podem se informar. Nós vamos então para o intervalo e voltamos em instantes.